Eu quero ler isso aqui. Mombrana contou uma história, eu já deixei tudo, né? E, como diz, eu pulei para o final. Nosso tempo. Mombrana contou uma história muito interessante aqui. Na mensagem A Porta para o Coração, 44. Aqui embaixo no sul, há algum tempo, havia um maravilhoso velho irmão pentecostal de cor, um pregador. E havia um homem que frequentava a sua igreja. E uma mulher, a mulher era uma mulher devota, uma mulher santa, cheia do Espírito Santo. Porém, o seu marido era o vigia de uma grande fazenda de corridas ali. E seu nome era Gabriel, mas nós o chamávamos de Gabi, só mais abreviado. E o velho Gabi era um velho bom homem, mas nós nunca conseguíamos colocar em linha com Deus para endireitá-lo. Você pode até convencer, mas converter é só Deus. E tem gente que só Jesus. O Saulo foi só Jesus para convencê-lo. Mas ele não bebe, né? Se não tiver com sede. O profeta disse que o rei da Inglaterra, quando chamava a terra dos anjos, tinha um evangelista tentando convencê-lo, evangelizando ele, e a coisa estava difícil. Ao lume de uma fogueira, tudo escuro em volta, mas um pássaro marrom saiu do escuro e deu uma volta em volta da fogueira assim, e entrou na escuridão de novo. Foi o suficiente para o rei entender, para convencer o rei. Ele disse: mas espera aí, que negócio é esse? Foi o suficiente, é tão fácil para Deus. O profeta disse que Moisés era um tanto genioso. Deus teve que tirar isso dele. Esse temperamento, isso não é nada para Deus. Esse vício não é nada para Deus. Genética, personalidade, isso não é nada para Deus. E nós não conseguíamos colocar ele em linha, endireitá-lo. E o velho pastor disse: eu já fiz tudo que podia fazer e eu não consigo levá-lo à igreja, o Gabi. Não consigo. E a sua esposa orava dia e noite pelo Gabi. Oh, resposta de oração. Oh, dia e noite. Mas parece que não estava adiantando nada. Até então, né? Às vezes, mamãe, papai, você pensa assim: não está adiantando nada eu orar por esse filho? Não está resolvendo? Você vai ver que está resolvendo se você parar de orar. Aí você vai ver a diferença. Não para não. Mesmo lá no mundo, fazendo tudo que não deve, Deus está protegendo ele por causa da oração de uma sincera mamãe. E tem aquele hino que diz: eu lembro bem da minha mãe quando por mim orava. Então, eu lembro da minha mãe orando por mim na minha fase difícil, que todos passam por essa fase. Efeito de oração. Ela orava dia e noite, mas o Gabi gostava de caçar, e o pastor também. Então ele costumava levar Gabi para caçar, junto com ele. E um dia, quando eles estavam fora, e eles haviam matado tantos coelhos e tantos pássaros, que quase não conseguiam andar pelo caminho em linha reta, e eles estavam simplesmente carregados de caças, e eles estavam subindo ao redor de uma certa velha colina, e após algum tempo, enquanto ele subia ao redor dessa determinada colina, o pastor olhou ao redor e ele observou que o velho Gabi continuava observando o sol. E Gabi era um mau atirador. O mau atirador gosta do calibre grosso, né?
que pode fazer assim que ainda acerta. Eu conversei com um denominacional, eu disse, lá na nossa igreja nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e também em nome de Jesus. Mau atirador, não tem certeza da sua pontaria. E pensa, se eu errar, um acerta o outro, né? Não tem certeza do que está fazendo. Mas nós estamos certos, no que é verdadeiro nós estamos. A igreja de Jesus Cristo, revelada, sabe, Pedro era revelado. E você, Pedro, o que você diz a respeito de mim? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se fosse um trinitariano, teria dito, o Senhor é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas ele disse, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que é que nós devemos fazer, Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tiro certeiro na cabeça da taxinha. Esse é o cumprimento da ordem de Mateus 28:19. É no nome do Pai. Então qual é o nome? Batismo nos títulos sem usar o nome. Foi uma ordem que Jesus deu. E eles cumpriram aquela ordem em Atos 2, 37, 38. Mas eu tenho que terminar aqui, né? Gabe era um mau atirador. E ele não conseguia acertar em nada. Mas ele costumava observar o sol. O profeta diz que Deus fala através do pôr do sol, do canto dos pássaros, do hino na igreja. Fala através da palavra. E ele observava o sol. E o pastor seguia na frente com os pássaros. Nós vamos terminar com isso aqui. E coelhos pendurados no cano da sua espingarda. E ia em frente. E após algum tempo ele sentiu algo lhe tocar no ombro. E ele se virou, o pastor se virou, né? Escorrendo pela sua face, havia grandes e enormes lágrimas. Escorrendo pela sua face, ele disse, pastor, hoje é sábado, amanhã de manhã, você vai me encontrar assentado no banco da frente da sua igreja. E então ele disse, eu vou me levantar diante da congregação e lhe dizer, de agora em diante, eu sou um cristão. Você deseja fazer isso nessa noite? Você deseja? Aleluia. Eu vou ser um cristão. Vou novamente tomar o meu lugar. Você não deseja tomar o seu lugar, irmão, irmã? Seu lugar não é no mundo,